Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. É, Aqui é o pastor Norton Pereira dos Santos e eu gostaria de não ter que fazer mais nenhum vídeo que tivesse qualquer conotação política e tal, mas de vez em quando algumas coisas nos surpreendem, né? E nos fazem a pensar e rever. E eu achei necessário fazer ainda mais um vídeo. A sensação que eu tenho é que algumas pessoas não têm mais acesso, não por não ter o acesso, por recusar o acesso às mídias de rádio, televisão, de internet. E eu estou percebendo que tem muitas pessoas nesse país que a sensação que me passam é que eles ainda não sabem que as eleições acabaram. No dia 30 de outubro, encerrou-se o pleito. Os dois candidatos foram colocados ali para apreciação do eleitor. O eleitor fez a sua apreciação e fez a sua escolha. Escolheu, bem ou mal, escolheu. Como eu fiz vídeos antes, não orientando ninguém para votar nesse fulano ou nesse ciclano, mas para falar claramente com as pessoas, que não deixasse que ninguém dominasse sobre o seu voto. Se você, por consciência, pela sua avaliação, chegou à conclusão que era para votar no candidato de direita, votasse no candidato de direita. Se você o avaliar, chegasse à conclusão que deveria votar no candidato de esquerda, votasse no candidato de esquerda. Porém, que isso deveria ser fruto da sua escolha, que ninguém interferisse nessa decisão sua. Dito isso, a sensação que eu tenho é que algumas pessoas parece que não perceberam que as eleições acabaram. Dia 30 de outubro, as pessoas, os brasileiros e brasileiras foram às urnas e fizeram ali o seu direito, usaram o seu direito de escolha. E escolheram. E a maioria escolheu um determinado candidato. Esse candidato que foi escolhido pela maioria foi referendado pelo TSE, né? Reconheceu a eleição desse candidato. Os principais organismos mundiais reconheceram que esse candidato foi eleito. A OEA reconheceu a eleição desse candidato. A ONU reconheceu a eleição desse candidato. Os principais líderes mundiais reconheceram que esse candidato foi eleito democraticamente, venceu de forma limpa, honesta, nas 4 linhas, não é? Então, assim, entre esses líderes mundiais, está aí o presidente dos Estados Unidos, está aí o primeiro-ministro alemão, o primeiro-ministro da França, está aí o presidente da China, não sei se lá é presidente ou primeiro-ministro, seja um ou outro, mas esse aí, líderes aqui da Argentina e vários outros líderes de vários lugares do mundo reconheceram. Mesmo no Brasil, as lideranças, você gostando delas ou não, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, reconheceu a lisura das coisas, a auditoria feita nas urnas, perfeita, tudo correto, sem nada que desabonasse o pleito, a realização do pleito. Tudo correu de forma assim, ordeira, correta, a contento. E aí agora, algumas pessoas, graças a Deus um grupo pequeno de pessoas indo para as ruas, não é? E interditando estradas. E aí aquelas pessoas, as autoridades que deveriam estar trabalhando para liberar isso, sem fazerem nada. O governador Zema, aqui de Minas Gerais, eu não vi nenhuma fala do Zema orientando a polícia para desobstruir as estradas. Eu não vi nenhuma fala do Zema de conversar com o responsável pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Minas Gerais para agir e desobstruir as estradas, porque isso causa prejuízo para as estradas. Mas eu para falar, pastor, mas isso não é um ato democrático? Não, não é não. Um ato democrático é quando você busca algumas reivindicações que são justas.
Quando você intenta contra a democracia, isso é crime. Então ali não tem ninguém lutando em favor da democracia, pelo contrário, estão lutando contra ela, estão cometendo um crime. E esse crime precisa ser rechaçado pelas autoridades. O presidente da República, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, tinha que estar orientando a PRF para estar agindo e removendo essas pessoas. Os governadores, os senadores, os deputados, os políticos precisavam estar trabalhando para que o país, e não para que as pessoas ficassem na frente dos quartéis, atrapalhando o bom trabalho das Forças Armadas, que são pessoas de bem, são homens e mulheres de bem que estão cumprindo o seu papel constitucional, aquartelados, ali fazendo o que eles têm que fazer, que é se preparar, não é? Para ser um braço forte, uma mão amiga, né? Para no caso de alguma interferência externa contra o nosso país, poder defender essa nossa nação com bravura, não é? Como quando foi requisitado até mesmo para ir para fora do país na Segunda Guerra Mundial para combater o nazismo bravamente, mesmo sem estar preparados. Eu vi relatórios históricos de que os praças que foram para a Itália lá, que foram para a Europa combater o nazismo lá, eles não tinham vestes adequadas para o inverno europeu, passaram frio, precisaram ser ajudados com vestimentas dos aliados, mas venceram tudo isso e participaram daquele momento histórico, pondo fim ao nazismo, pondo fim àquela situação. E hoje as pessoas que estão na rua, que estão diante dos quartéis, estão querendo exatamente ressuscitar esse tipo de regime. Um regime nazista, um regime que discrimina as pessoas, que quer se impor sobre os outros, querendo determinar quais são as regras e os modelos a ser seguidos pela sociedade. Então, meu irmão e minha irmã, eu me dirijo a você, que é um servo, uma serva de Deus, que fez a sua escolha no dia 30 de outubro, para um lado ou para o outro. A eleição acabou. Se você puder compartilhar isso para alguém que está desavisado, eu percebi em alguns vídeos, algumas pessoas, eles estão ali realmente num nível de histeria. Quando eu falo histeria, é uma coisa psiquiatra mesmo. Eles estão num nível que essas pessoas não vão ouvir ninguém. Mas é possível tirar. Se a Polícia Federal quisesse tirar, a Rodoviária Federal quisesse, já tinha tirado. Teve duas situações que torcidas de times de futebol indo para assistir o seu time jogar em outra cidade, em outro estado. Quando esse tipo, gente, vamos liberar isso aí que nós precisamos passar. Um instantinho liberaram e a turma passou. Não teve conflito, não teve atrito, ninguém morreu, ninguém machucou, ninguém foi agredido. Por que a PRF não consegue tirar as pessoas da rua? Então, que cada um assuma a sua responsabilidade. Que aquele que não assumir a sua responsabilidade como autoridade, como quem tem que fazer e não faz, que essas pessoas venham ser processadas, venham ser justiçadas, venham ser apenadas, venham sofrer o rigor da lei. E graças a Deus nós estamos numa democracia, os três poderes permanecem, o legislativo, o judiciário, o executivo. Os três funcionam. E que assim continue por muitos e muitos anos, que Deus continue nos abençoando e que esse país venha crescer, venha avançar, venha progredir, que a nossa oração é que cada um possa fazer a sua parte, mesmo aquele que vai estar de alguma maneira sendo oposição, que faça uma oposição honesta, que faça uma oposição não firmada em fake news, não firmada em mentiras, não firmada em lorota, mas em fatos. E munidos desses fatos, sim, faça a sua reivindicação, isso é um ato democrático, isso sim é democracia. Mas não no oba-oba, não sendo enganado pelas pessoas, vamos verificar as notícias, vamos ter um pouquinho mais de cuidado na maneira de agir, de repassar uma informação, não é? Então fica aí a minha recomendação a quem esse vídeo chegar, que venha tomar essa postura. Vamos ter uma consciência correta, uma atitude correta, limpa diante de Deus e diante dos homens, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos guarde, nos livre de todo mal e do maligno, no nome de Jesus.